Srila Krishnadas Kaviraj Goswami por Srila Prabhupada. Madhya Lila 4, o serviço devocional de Shri Madhavendra Puri, verso 135. 135. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jaja Prashandijavana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Eta Shuni Puri Goshani Panchaya Dila Shiradiya Ujaritam Vidandavat Khaila. Ao ouvir este convite, Madhavendra Puri apareceu e identificou-se. Então, o sacerdote entregou-lhe o pote de arroz doce e prestou-lhe reverências, prostrando-se como uma vara perante ele. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Supõe-se que um Brahmana não preste reverências, caindo como uma vara perante alguém, pois o Brahmana é considerado membro da casta mais elevada. No entanto, quando um Brahmana vê um devoto, ele oferece seus dandavatis. Este sacerdote Brahmana não perguntou a Madhavendra Puri se ele era um Brahmana, mas, ao ver que Madhavendra Puri era um devoto tão autêntico que Krishna chegou a roubar para ele, o Brahmana imediatamente entendeu a posição do santo. Como afirma Sri Chaitanya Mahaprabhu, que Bhavipra Kibanyasa Shudra Kenenaya Ye Krishna Tatvaveta Sei Guru Raya. Shri Chaitanya Charitamrita 828. Se o sacerdote Brahmana fosse um Brahmana comum, Gopinata não teria conversado com ele em sonho, já que a deidade falou tanto com Madhavendra Puri quanto com o sacerdote Brahmana em sonho. Isto equivale a dizer, na prática, que ambos estavam na mesma plataforma. Contudo, como Madhavendra Puri era um sannyasi, Vaishnava, mais velho, um Paramahansa, o sacerdote imediatamente prostrou-se perante ele como uma vara e prestou-lhe reverências. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 5, versos 17 e 18. Os semideuses morreram também na batalha, recorrem à proteção divina. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nishamya Tatsutragana. Nishamya Tatsutragana.
Nishamya Tatsuragana Nishamya Tatsuragana Mahendra Varunadaya Mahendra Varunadaya Nadyagachan Swayam Mantrayi Nadyagachan Swayam Mantrayi Mantrayanto Vinishchitam Mantrayanto Vinishchitam Tato Brahma Sabam Jagmu Tato Brahma Sabam Jagmu Meror Mudani Sarvasa Merordhani Sarvasha Sarvam Vijapayan Chakru Sarvam Vigyapayam Chakru Pranata Paramestine Paranatha Parameshtine Nishamya Tatsuragana Nishamya Tatsuragana Mahendra Varunadaya Mahendra Varunadaya Nadyagachat Swayam Mantrayi Nadyagachan Swayam Mantrayi Mantrajanto Vinishchitam Mantrayanto Vinishchitam Tato Brahma Sabam Jagmu Tato Brahma Sabam Jagmu Murdani Sarvasa Merordhani Sarvasha Sarvam Vinyapayam Chakru Sarvam Vigyapayam Chakru Pranata Paramestine Pranatha Parameshtine Nishamya Tatsuragana Nishamya Tatsuragana Mahendra Varunadaya Mahendra Varunadaya Nadyagachan Swayam Mantrayi Nadyagachan Swayam Mantrayi Mantrayanto Vinishchitam Mantrayanto Vinishchitam Tato Brahma Sabam Jagmur Tato Brahma Sabam Jagmu Mero Murdani Sarvasaham Merordhani Sarvasha Sarvam Sarvam Vitnapayam Chakru Chakru Sarvam Vigyapayam Chakru Pranata Paramestine Pranatha Parameshtine Nishamya Tatsuragana Mahendra Varunadaya Nadyagachan Swayam Mantrayi Mantrayanto Vinishchitam Tato Brahma Sabam Jagmu Meromurdani Sarvasha Sarvam Vigyapayam Chakru Pranatha Parameshtine. Tradução, vamos repetir, por favor. O Senhor Indra, Varuna e os outros semideuses, vendo suas vidas em tal estado, consultaram-se mutuamente, mas não puderam encontrar nenhuma solução. Então, todos os semideuses reuniram-se e juntos foram ao pico da montanha Sumeru.
lá na Assembleia do Senhor Brahma, na Assembleia do Senhor Brahma, prostraram-se para oferecer a este suas reverências. E então informaram-no de todos os episódios que haviam ocorrido. Versos 19 e 20. Savilokindra vayuadin nishatvan vigata prabhan lokana mangala prayam asuram ayatha vibhu samahitenna manasa sansmaran purusham param uvachot pullavadano devan sabhagavan paraha. Tradução, vamos repetir. Ao perceber que os semideuses estavam desprestigiados e sem força, e que os três mundos, consequentemente, estavam desprovidos de ventura, e ao perceber que os semideuses estavam em situação calamitosa, ao passo que todos os demônios prosperavam, o Senhor Brahma, que excede todos os semideuses, e é muito poderoso, concentrou sua mente na Suprema Personalidade de Deus, sentindo-se então encorajado, ele ficou com o rosto brilhante e dirigiu aos semideuses as seguintes palavras. Amanhã nós vamos ver as palavras, agora vamos ver o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Após ouvir os semideuses narrarem sua verdadeira situação, o Senhor Brahma ficou muito preocupado, porque os demônios detinham perigosamente tanto poder. Quando os demônios tornam-se poderosos, o mundo inteiro é colocado em situação intranquila, porque os demônios estão simplesmente interessados no gozo dos sentidos e não no bem-estar do mundo, no bem-estar deles só. Entretanto, os semideuses ou devotos interessam-se no bem-estar de todas as entidades vivas. Srila Rupa Goswami, por exemplo, deixou seu ministério e, como queria beneficiar o mundo inteiro, Lokanam Hitakarino, ele foi a Vrindavana. Esta é a natureza das pessoas santas ou dos semideuses. Até mesmo os impersonalistas pensam no bem-estar de todas as pessoas. Portanto, Brahma ficou muito preocupado ao ver os demônios no poder. Narayanam namaskritya naram chaiva narottama devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitham jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Nishamya Tatsuragana Mahindra Varunadaya
Nadhya gachan swayam mantrahayanto vinishchitam tato brahma sabham jagmu mirumurdhani sarvasha sarvam vigyapayam chakru pranata parameshtini. O Senhor Indra, Varuna e os outros semideuses, vendo suas vidas em tal estado, consultaram-se mutuamente, mas não puderam encontrar nenhuma solução. Então, todos os semideuses reuniram-se e juntos foram ao pico da montanha Sumeru. Lá, na Assembleia do Senhor Brahma, prostraram-se para oferecer a este suas reverências, e então informaram-no de todos os episódios que haviam ocorrido. A primeira parte é isso. Nós devemos entender como as coisas funcionam. O Senhor Brahma, ele fica em Satyaloka, Mahaloka, no planeta mais elevado que existe dentro dos planetas celestiais. Então ele, lá na posição de destaque dele como suprassumo do universo cósmico material, ele não estava nem vendo o que estava ocorrendo dos planetas celestiais superiores, de Svargaloka, aos intermediários, aos inferiores. Ele não estava vendo o que estava acontecendo ali. E os semideuses dos planetas superiores são os mais influentes, os mais importantes. E é uma escala, uma hierarquia. Então, depois de Brahma, é Indra. Indra é o rei dos céus. E Indra estava preocupado porque não só eles haviam ficado desprovidos de qualquer opulência, desprovidos de qualquer força, estavam sendo derrotados pelos demônios, inclusive vários semideuses abandonaram o corpo, tombaram na batalha, e ele tinha a preocupação de reorganizar a situação e ao mesmo tempo ele tinha uma culpa, porque ele sabia que a causa daquilo tudo foi ele. Na verdade, foi ele a causa da desgraça dos três mundos. Porque ele, como pessoa mais importante, pisou na bola com o sábio Durvasa Muni e foi amaldiçoado por Durvasa Muni, e Durvasa Muni amaldiçoou Indra a se tornar um pobretão. Se o rei dos céus, se o rei fica pobre, o que acontece com os súditos? Se o Indra ficou pobre, a tesouraria de Kuvera, tesoureiro dos semideuses, tesoureiro de Indra, ficou vazia, não tinha mais lastro. Onde mais ia se encontrar qualquer condição de gastar dinheiro com execução de sacrifícios, de jágyas que trazem prosperidade para quem executa, distribuir a renda excessiva aos necessitados, que é isso que faz um rei santo. Ninguém é mais santo que o rei Indra. O rei Indra é Indriyari Vyakulam Lokam Brijayanti Juge Juge. Krishna fala que ele aparece quando é necessário, não tendo nada a ver com nada disso, estando sempre fora do universo cósmico material, como a suprema personalidade de Deus, Krishnastu Bhagavan Swayam, fala esse verso, Etechansa Kala Pumsam, Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna é a suprema personalidade de Deus, que não tem nada a ver com nenhum Deus, quanto mais com algum semideus, com alguma, ele é origem de tudo, ele é a origem inclusive de Vishnus, dos Vishnus, é a origem dos planetas Vishnu Loka, Vaikuntha, ele é
quem se expande em todos esses Vishnus, ele é quem se expande no universo cósmico material a partir de Balarama, com Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, os Chaturvyuhas, ele é a causa de todas as causas, não tem nada a ver com isso, mas não sai de Goloka Vrindavana como a suprema personalidade de Deus. Krishnastu Bhagavan Swayam. Então ele é a autoridade última, a pessoa última. E nessa ordem hierárquica, Krishna fala que porque ele por natureza protege os piedosos, protege os devotos, protege as pessoas santas e aniquila com os demônios, com os canalhas, com os contrários às suas leis, ele fala que ele é um eterno protetor do Rei dos Céus. O Rei dos Céus não é uma pessoa, é um cargo. De acordo com as atividades piedosas que uma Vibhinancha, uma alma comum, que não é Deus, que não é Vishnu Tattva, que é Jiva Tattva, acumula no seu karma, ela pode chegar a ostentar essa posição que é a mais elevada dentro dos planetas materiais, o Rei dos Céus. O Criador, Brahma, também é muito importante, é mais importante ainda, e também é um cargo que às vezes, quando tem uma entidade viva que supera em atividades piedosas alguém que possa ser um Indra, ele acaba se tornando um criador também, um Brahma. Mas não é esse o caso. A encarnação Raja Guna é Guna Avatar, é Krishna, o Raja Guna original. Krishna é o Brahma, Krishna é o Vishnu, Krishna é o Shiva, Krishna é quem se expande nos Gunavataras, originalmente, e por isso ele é a mais que santíssima Trimurti, Trindade. Ele é Brahma, Vishnu e Shiva, o Criador, o Mantenedor e o Aniquilador. Então isso tudo é ele próprio que faz. Mas existe essa possibilidade de uma Vibhinancha, uma alma comum, se tornar tão excelsa, por ser tão piedosa mesmo, desprovida de interesse quando faz atividades piedosas, que ele pode inclusive tornar-se um criador, como um presente que Krishna dá para tal alma tão piedosa. Então por isso Krishna fala, eu sou a suprema personalidade de Deus que nunca saio de Goloka Vrindavana, porém eu protejo sempre os piedosos, os semideuses e aniquilo com aqueles que são contrários às minhas leis que essas pessoas piedosas propagam, seguem e defendem. Então, por hierarquia, o que o Senhor Indra fez? Bom, reuniu os principais semideuses ali, os mais próximos, Varuna, da água, o rei dos céus, Vayu, do fogo, do vento, Agni, do fogo, os principais ali que todos residem nos planetas celestiais superiores, logo mais próximo da morada do Senhor Brahma. E deliberaram, conversaram, tentaram chegar num acordo. O que nós vamos fazer? Estamos desprovidos de força, de riqueza e estamos derrotados pelos demônios. Como que nós vamos resolver essa situação? Conversaram. Vamos subir a montanha Sumero, que é depois dela que fica Brahmaloka, e vamos recorrer ao Criador. Talvez ele tenha uma solução para isso. Não é assim? A gente vai recorrendo até a corte superior. Né? É sempre assim. É assim que funciona a hierarquia do poder e da justiça. Aí aqui nós estamos ouvindo que o Senhor Indra, na verdade, ele estava na maior meia-culpa, no maior complexo de culpa, porque ele é responsável por toda a boa administração,
dos 3 mundos, não é só dos planetas celestiais, dos 3 mundos, dos planetas intermediários e dos inferiores. Swagaloka, Madhyaloka e Adaloka. Ele é o responsável, e porque ele cometeu esse distrato com... Ele não foi ofensivo, ele não ofendeu, mas ele foi descortês. Porque o Vassamuni estava passando, um yogi poderoso, um brahmana ritualístico, Gyani, cheio de conhecimento, e achou Indra muito bonito, sentado em cima do seu elefante branco, Airavata, e falou: poxa, Indra está muito belo, vou deixá-lo mais belo ainda e satisfazê-lo. Porque essa é a natureza das pessoas santas. Quer ver o outro ainda mais em evidência, mais belo, mais adorado, mais cultuado. Aí tirou a guirlanda dele, foi e colocou no Senhor Indra, que estava em cima do elefante. E o Senhor Indra olhou e falou: pô, eu sou o rei dos céus. Esse Brahmana aí, vai colocar a guirlanda dele, eu sou muito superior a ele. Pegou a guirlanda imediatamente, isso é um desrespeito. Colocou na tromba do elefante. O elefante deu uma sacudida na tromba, porque o animal não reconhece nada que tem valor, a natureza dele. Caiu entre as pernas dele, saiu amassando, sapateou em cima, foi embora. O Vassamuni olhou e falou assim: esse Indra aí não é um bom rei dos céus. Esse não é um bom governo. Não pode governar o mundo inteiro. Não é humilde, não é educado, não é cortês. Indra, você está orgulhoso por causa da sua riqueza. Torna-te um pobretão. Aí lascou. Aí foi perdendo tudo, perdendo tudo. Por outro lado, os demônios ficando cada vez mais fortes, porque é assim mesmo, quando um lado está fraco, o outro, mesmo sem estar muito forte, né, já começa a subjugar o outro. Aí vem o entusiasmo: poxa, ele está ficando fraco. Com entusiasmo, é assim que acontece com partida de futebol. Às vezes o time está, o jogo está empatado, está ali e tal, o time vai, tem um expulso, leva um gol, fez deu uma mancada, marcou um gol contra ali, fez. Não só já há diferença da competição, quanto o outro fica mais entusiasmado ainda. Então os demônios belicosos ficaram: é agora que a gente acaba mesmo com esses semideuses, que essa guerra é eterna. Então sempre um querendo, é a guerra do bem e do mal, está sempre um querendo destruir o outro. Então aí os demônios estavam a mil, aí eles já tinham matado um monte de semideus, estavam tomando conta mesmo. Aí ficou esse caos aqui. E Indra lá no fundo sabia: puxa, eu fui a causa dessa mancada toda. Então se reuniram, vamos falar com o Criador, talvez ele tenha uma solução. Aí falaram. Aí vem a segunda parte. Savilo Kendra Vayu Adindi Shatvan Vigata Prabhan Lokana Mangalam Prayam Asuram Ayatra Vibhu Samahitena Manasa Sasmaran Purushan Param Uvachot Pulavadano Devanstavagavan Para. Aí o que aconteceu? Ao perceber que os semideuses estavam desprestigiados e sem força, e que os 3 mundos, consequentemente, estavam desprovidos de ventura, e ao perceber que os semideuses estavam em situação calamitosa, ao passo que todos os demônios prosperavam, o Senhor Brahma, que excede todos os semideuses e é muito poderoso, concentrou sua mente na suprema personalidade de Deus. Sentindo-se então encorajado, ele ficou com o rosto brilhante e dirigiu aos semideuses as seguintes palavras. Então, depois que eles chegaram, prestaram reverência para o Senhor Brahma, informaram de todos os episódios que haviam ocorrido. Aí Brahma, vamos tomar uma atitude. E qual que é a atitude que uma pessoa realmente santa, piedosa,
toma em qualquer momento, Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Qualquer atitude de uma pessoa santa, uma pessoa que tem punya acumulada no karma, é piedosa, toma em momento de desespero. Imagina, super poderoso o Senhor Brahma. Ele não falou, vamos lá e vamos acabar com esses demônios, deixa comigo. Ele falou, esse é o Brahma de 4 cabeças. É o mais fraquinho dos Brahmas, mas é o mais poderoso de todos no universo cósmico material. Então, ele, não como um materialista arrogante, ignorante, não como um Duskritina, um canalha, um demônio, sempre orgulhoso, sempre arrogante, ele se abrigou em Krishna. Se abrigou em Krishna. O que ele vai falar? Ele se abrigou em Krishna. Juntou todo mundo e falou, olha, eu vou ler, só para a gente ver o que ele falou, mas amanhã nós temos uma palestra sobre esse verso que ele vai falar. O Senhor Brahma disse, o Senhor Shiva, todos vós que sois semideuses, os demônios, as entidades vivas nascidas da transpiração, as entidades vivas nascidas de ovos, as árvores e plantas que brotam da terra, e as entidades vivas nascidas de embrião, todos vimos do Senhor Supremo, de sua encarnação de Rajaguna, Senhor Brahma, o Guna Avatara, e dos grandes sábios, rishis, que são minhas partes. Portanto, dirijamo-nos ao Senhor Supremo e refugiemo-nos em seus pés de lótus. Falou a verdade, conhecimento mesmo, né? As entidades vivas que estão nos 8.400.000 espécies de corpos, todas as almas. Então não importa se é demônio, se é devoto, se é semideus, se é ser humano, não importa, porque são 4 tipos de 4 espécies que se expandem nessas 8.400.000 espécies, 4 tipos de nascimentos. O que nasce do embrião, o que nasce verte da terra, né? Nasce através da semente, a germinação, o que nasce da transpiração, da fermentação, né? do ovo. São 4 tipos. Então, todas essas entidades vivas que têm esses corpos que se expandem em 8.400.000 espécies, têm esse nascimento que são todos almas que se deve ao fato de Krishna fazer isso, dar essa possibilidade de controlar tudo isso. Inclusive, aí ele explica aqui, todos vimos do Senhor Supremo, de sua encarnação de Rajaguna. Lembra que eu falei que o Senhor Brahma original é Krishna? É um posto que uma alma muito piedosa também pode ocupar. Mas o Senhor Brahma original é Krishna, Rajaguna, a encarnação do modo da modalidade da paixão para criar. O Senhor Brahma, o Gunavatar. Dos sábios, dos rishis, que são, o Senhor Brahma explicando, que são minhas expansões. Imagina, a deusa da sabedoria é esposa do Senhor Brahma. Então, e todos são expansões de Brahma, os grandes rishis, os grandes sábios, os grandes santos, são minhas partes. Portanto, como Krishna é
a origem de tudo isso. Nós temos a origem que é Krishna. Ele é o único que não tem origem nenhuma. Ele tem vida própria. Anadiradi Govinda. O Senhor Brahma cantou. Né? O Senhor Brahma glorificando Krishna, o Brahma Samhita, ele falou, Ishvara Parama Krishna, Satitananda Vigraha, Anadiradi Govinda Savakarana Karananda. Krishna, independentemente da forma que ele apareça, ele apareceu aqui como uma tartaruga, onde os demônios e os semideuses vão bater o oceano de leite, com a montanha Mandara servindo de pivô, e eles puxando a corda, que é a serpente Vasuki, e vão extrair o néctar da imortalidade do oceano. E inclusive Parikshit Maharaj perguntou para Shukadeva Goswami como isso aí ocorreu. É essa a explicação, por isso que teve toda essa história aqui, ele está contando. E Krishna, como a origem de tudo isso aí, sempre transcendental. Então, mesmo ali, como ele estava como uma tartaruga servindo de apoio para a batedura do oceano, ainda assim, o corpo dele não é como qualquer corpo, sequer o corpo do Brahma, que é Vibhinancha. Quanto mais o corpo de qualquer semideus, qualquer sábio, qualquer um de nós, qualquer entidade viva, o corpo dele é sempre igual, sempre espiritual, independentemente da forma que ele assuma. Então, Ishvara Parama Krishna. Krishna é o controlador supremo e está sempre em diferentes circunstâncias, situações, diferentes corpos, num corpo que é sempre transcendental, espiritual. Porque ele não é diferente dele originalmente, ele é sempre Parama, transcendental. Ele é a origem de tudo isso, de todos, e ele não tem origem nenhuma, ninguém é a origem dele. Anadiradi. E essa pessoa aí, se alguém quiser imaginar, não imagina não, ele tem uma forma que é a causa de tudo isso original. É Govinda. Govinda, o pastorzinho que toca a flauta, que tem pena de pavão no cabelo, que usa guirlanda de flores, que usa o dote amarelo, que tem o cincerrinho ali, o sininho no tornozelo, que se diverte com as vacas, com as vaqueirinhas, com os pastorzinhos, que essa é a atividade, isso aí, é ele que é essa figura aí. Quer saber quem é Deus? O Senhor Brahma falou. Então, por isso que ele não tem nada a ver com isso, e por isso que ele é a autoridade suprema, ele não é controlado por nada disso, ele controla tudo isso. Então, quando ele entra dentro da natureza material, a natureza material simplesmente obedece às ordens dele, não influencia ele, não controla ele. E isso não é o caso de nenhuma outra entidade viva, é só de Krishna, que é o Vishnu Tattva original, que se expande em tantos Vishnu Tattvas, em tantas verdades que são transcendentais, mas é a mesma pessoa transcendental. Nadiradi Govinda, é Govinda. Sarva Karana Karana. E ninguém tolamente deve pensar que alguma coisa acontece por acaso. Não, tudo acontece por uma causa. E a causa última, existem uma variedade de causas subsequentes, mas a causa original é sempre Krishna. Sempre Krishna. Por exemplo, cada um está num corpo, cada um está vivendo um dharma, um karma, porque foi desejo da alma, da entidade viva. Mas quem está satisfazendo esses desejos de todas as entidades vivas é o controlador supremo, é a causa de todas as causas. Ele que delibera, então você vai ser assim, você vai ser assado, você está desejando isso, então você vai ter isso, você quer isso, você vai ter aquilo, você vai... Então o Senhor Brahma falou toda a filosofia, falou, olha, vamos... Chaturvida Bhajantiman, Dhyana Sukritino Arjuna, fazer como as pessoas piedosas fazem, porque somos piedosos, somos semideuses. Krishna falou, 4 tipos de pessoas piedosas, em qualquer dificuldade, recorrem a mim.
Chaturvidava Jantiman, Jana Sukritina, 4 tipos de Jana, pessoas Sukritina, piedosas. Arjuna, falando para Arjuna. Em que situações? Artha, Jigyasu, Artati e Gyana. Gyana Shabharatar Shabhara. Ele falou, uma pessoa piedosa, quando está em estado de aflição, está aflita, ela grita por Deus, ela procura sanar a sua aflição, se abrigando em Deus. Então foi isso aí que eles fizeram. Isso é uma calamidade, a aflição que eles se encontravam, os semideuses todos numa condição aflita. Então isso aí é Artha. Depois, Jigyasu. Quando alguém quer entender as coisas, tem curiosidade de entender as coisas, não busca perguntar para qualquer outro, não. Procura entender, satisfazer sua curiosidade em Deus. Isso é Jigyasu. Artati é o caso deles. Durango Kid, ficaram sem grana nenhuma, estavam pobres. Os semideuses ficaram pobres, imagina, Indra ficou pobre, o rei dos céus. Isso é Artati. Quando alguém é piedoso e está com dificuldade financeira, sem dinheiro para se manter, gente, Krishna é servido por centenas e milhares de deusas da fortuna nos seus pés o tempo inteiro. O que é difícil para Krishna dar para alguém? Qual que é a dificuldade que Krishna tem para tirar alguém de uma dificuldade financeira? Qual é a dificuldade? A gente não pode nem imaginar o quanto isso é irrisório. Qualquer dificuldade financeira nossa, qualquer dureza. Mas, se tivermos punya no karma, se somos piedosos mesmo, de verdade, não ficamos fazendo artifícios, esforços pessoais, ou virando malandro, tentando conseguir dinheiro com falcatrua, com malandragem, ou se degradando. Não, a gente simplesmente depende de Krishna. O que significa depender de Krishna? Se abrigar nele, se render a ele. Se render a ele. Então Krishna fala no Bhagavad Gita, Arjuna, só vai me conhecer quem se render a mim. Arjuna, olha, mas como que eu faço? Eu tenho família, eu tenho coisa para fazer, eu tenho muita... eu tenho responsabilidades, compromissos. Krishna olha e fala, você não está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Dependa de mim. Ananias Chintayantoman Jejana Paripashate Teshanitya Abhyuktanan Yoga Kshaman Vahamyaham. Arjuna, para aquele que se rende a mim, para aquele que presta serviço transcendental amoroso espontaneamente a mim, sabendo que, com grande fé, entendendo que estou abrigado em Deus, isso aí é com Ele, deixa com Ele. Aquele que se rende a mim, eu trago tudo que lhe falta e preservo tudo que ele tem. Quem não se render a mim, isso aí é temporário. Pode até obter por karma, mas depois perde de novo. É a consciência demoníaca, é a consciência ignorante, é falta de conhecimento. Então os semideuses deram esse exemplo, estão dando o exemplo. Artha, aflição, Artati, pobreza, ficaram paupérrimos. Depois tem o que é o melhor dos piedosos, que é aquele que busca Deus, porque quer conhecimento de Deus, o Gyani. Então Krishna fala que esses 4 tipos de pessoas piedosas sempre se abrigam nele na hora da dificuldade. E os semideuses estão dando essa lição de como agir, como uma pessoa piedosa deve agir. E ninguém vai entender transcendência, vislumbrar a bondade pura, Vishuddha Sattva, se não for piedoso, se não estiver na plataforma da bondade. Sem Sattva Guna, com ignorância e com paixão, ninguém pula diretamente para a vida espiritual pura, transcendência. Não existe isso. São estágios. Primeiro tem que erradicar a ignorância, tem que apaziguar a paixão, entender que com ignorância se destrói, com paixão se cria muita coisa e se perde imediatamente. Paixão.
cometa. Vai lá em cima e já desce imediatamente, perde tudo de novo. E com bondade se preserva, se mantém o que se cria. E na bondade, alguém é capaz de deliberar sobre algo mais, bondade pura. Não basta ser piedoso, não basta ser um Brahma. Eu tenho que voltar ao lar, voltar ao Supremo. Não preciso ser um rei dos céus, muito menos me tornar um criador, porque tudo isso aí ainda é condicionamento, tudo isso aí ainda gera falso prestígio, orgulho, contaminação. Essa bondade ainda vai estar mesclada com ignorância e com paixão. Então isso significa prisão. Para sair até mesmo do planeta mais elevado, para sair do universo cósmico material, para sair da roda do Sansara, tem que se tornar um devoto de Krishna, uma alma rendida a Krishna. E de nenhuma outra maneira mais se consegue, porque o próprio Krishna falou. O próprio Krishna falou. Quem alcança essa posição? Os Hiranyagarbhas, através da meditação transcendental. Quem chega nesses planetas onde vivem os profetas, os santos, os semideuses, os piedosos? Quem fez muita caridade. Os Gyanis, que são piedosos. Prabhupada falou uma coisa aqui muito interessante no final do significado dele, que a gente tem que entender. Estava aqui o significado. Eu me lembro que eu li aqui, ele falando que até mesmo os impersonalistas, até mesmo os impersonalistas pensam no bem-estar de todas as pessoas, porque eles são piedosos, eles não têm conhecimento de Deus, eles não entendem a pessoa suprema, mas eles abrem hospitais, creches, fazem caridade, abrem orfanatos, asilos, fazem campanha por bem-estar. E com o resultado disso, eles se fundem na luz brilhante do corpo de Krishna de novo, eles entram no Brahma Jyoti, eles ficam nesses planetas mais elevados, superiores, embora seja o nome já diz, é impessoal, impersonaliza, eles não têm realização da pessoa suprema, então eles não fazem serviço direto à pessoa suprema, mas até mesmo eles são diferentes desses demônios que estão pensando sempre só em si mesmo, em si próprio. O demônio pensa só em si próprio. Por isso que Krishna falou, então, outros 4 tipos de pessoas nunca se rendem a mim. Que são quais? Os mais baixos da humanidade, os intocáveis, os canalhas, os naradamas, são os que ficam orgulhosos pela erudição, pela educação vedantista, por ser um grande Gyani, são os Vedavadaratas. Eles se perdem nos meios e não conseguem chegar no fim. Eles ficam tão assim deslumbrados com a linguagem florida dos Vedas, Vedavadaratas, que perdem o tempo deles sem entender com simplicidade que eu sou a alma, servo eterno de Krishna, deixa eu servir. Aí ficam assim. Então, e depois os que se degradam tanto que se tornam intocáveis e os demônios declarados, asuras, Asurambhava Mashita. Então 4 buscam abrigo em Krishna, porque são piedosos. E 4 nunca, porque não são sukritinas, piedosos, são duskritinas. Narram duskritina muda, para diante naradama, mayaya parita gyana masura bhava mashita. Esses outros 4 tipos de pessoas nunca. Então aqui está a guerra do bem e do mal, aqui está a guerra dos piedosos, que embora o mundo material é assim,
Padam Yave, Padam Nateshan falou para Radha Maharaja, um perigo a cada passo, até os piedosos, até as grandes personalidades pisam na bola, dão mancada e encontram problemas, a situação aí. Mas porque são piedosos, Krishna sempre protege. Por quê? Porque na hora H, eles recorrem a Krishna, não recorrem a artifícios materiais achando que vão resolver. Então foi o que aconteceu. O Senhor Brahma deliberou e falou, então vamos, portanto, dirijamo-nos ao Senhor Supremo e refugiemo-nos em seus pés de lótus. Refugiar-se aos pés de lótus de Krishna significa fazer serviço devocional a Krishna, Bhakti Yoga, servir Krishna. Acabaram-se todos os problemas. Esse vai ser o desfecho aqui. E de novo se recobra vigor físico, mental, de novo se torna bem-aventurado, de novo se torna opulento, de novo se torna próspero, só que sem estar apegado a nada disso, entendendo que tudo é de Deus, portanto faço tudo para Ele. Essa é a consciência mais elevada, essa é a consciência de Deus, consciência de Krishna. Alguma dúvida, alguma pergunta? É bem a realidade, né? Um episódio, tem tantos, mas um episódio aqui para esclarecer bem para a gente que temos que ser, no mínimo, piedosos. No mínimo. E ser piedoso de verdade é querer o bem para todos, para tudo, sem se preocupar consigo mesmo. Esse é o começo. Punsam ekantata shreya uttama. E quem é realmente piedoso quer o bem último de todos. E o bem último de todos é dar conhecimento de Deus, é dar Deus para as pessoas. Não é dar nada que é material, temporário, não. Isso é verdadeira caridade. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai Srila Prabhupada.